Então, pessoal, bom dia. A aula de hoje vai ser um pouco diferente. Na aula de hoje, o objetivo é pegar todos aqueles conceitos que vimos na terceira aula e aplicar na prática com os dados, né? Que seria dar uma introdução do que é o Pandas, do que é o Scikit-learn, o que é o Matplotlib, que são bibliotecas que são normalmente usadas para análise de dados e para visualização de dados. E também dá uma base para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de utilizar esse tipo de ferramenta, né? Eu já peço desculpa aí, eu estou de costa assim, porque senão meu pescoço vai ficar com torcicolo de eu olhar para o data show ao mesmo tempo que eu falo para vocês, tá bom? Mas já é para ouvir aí, tranquilo, né? Show de bola. Então, sempre que a gente vai começar um projeto, seja lá de que tipo for, seja de machine learning, de análise de dados, de criar um framework, um API, qualquer coisa, a gente precisa antes criar um ambiente onde esse projeto vai ser desenvolvido, certo? Então, o ambiente que nós vamos criar é um ambiente chamado ambiente virtual, ou Virtual Environment, né? O famoso VM. O que é essa VENV no final? É como eu pegasse o meu computador e criasse um computador virtual só para essa aplicação. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com máquina virtual. Já? Pronto. Ao invés de eu criar uma máquina completa, eu crio apenas um pedaço dela, que seria um ambiente, que simula uma máquina. Então, dentro desse ambiente, tudo que fizermos dentro desse ambiente vai estar separado de tudo que existe dentro da nossa máquina. Então, as bibliotecas que vamos instalar, então só vai existir dentro daquele ambiente. Ela não afeta o resto da nossa máquina, certo? Então, para criar esse ambiente aqui no Python, né, primeiro vocês devem baixar os arquivos que eu coloquei lá no SIGA, que é o Jupyter Notebook, que é esse Jupyter Notebook didático aqui que eu criei para vocês, e também os dados imóveis CSV. Tranquilo? De onde eu tirei isso aqui, né? Esses dados imóveis CSV eu tirei lá do Kaggle. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu tirei desse site aqui do Kaggle. Certo? Então, aqui é o site do Kaggle que eu falei ontem, né? Se vocês clicarem aqui início, vai estar meu nome, né? O rank, quantas vezes eu usei, né? Enfim. E dentro desse site aqui do Kaggle, você pode buscar por dataset. Por exemplo, eu quero trabalhar com saúde. Então, eu posso botar aqui. Posso colocar assim, saúde, por exemplo. Ele vai aparecer vários datasets relacionados à saúde. Por exemplo, Covid-19. Vai ter milhões de Covid-19 porque foi o que mais teve, né? Mas por exemplo, registro individual, casos de Serrag. Então, se eu clicar aqui, ele vai dar todo o dataset, por exemplo, dados do paciente, dados da residência, clínica epidemiológica, né, dados de atendimento. Aqui ele mostra uma visão geral do que é o dataset que você pode utilizar. Por exemplo, eu colocar aqui em data, ele vai dizer o dataset. Então, ele vai mostrar. Aqui ele está como competição. Mas, além disso, eu posso também ver os códigos das pessoas que utilizavam. Por exemplo, essa pessoa aqui, né, desenvolveu o código para esse dataset aqui. Então, utilizar o Kaggle para aprender é muito bom, porque você pode simplesmente ver o que está acontecendo, quais são os datasets disponíveis, e não só isso, ver também os códigos das pessoas que utilizaram. O que vamos utilizar hoje é esse aqui, Housing Prices Competition, né?
Então, nesse dataset aqui, sempre bom, antes de começar qualquer problema de ciência de dados, machine learning, é compreender do que se trata o problema que você quer resolver. No nosso caso aqui, a gente não vai resolver nenhum problema, a gente vai usar esse dataset para aplicar os conhecimentos de coleta de dados e limpeza de dados. Né? Mas, se eu colocar aqui em data, né, colocar aqui em overview, né, ele vai dar a descrição desse dataset. Vou colocar aqui no grupo para vocês. Inteligência artificial. É competição. Então, é uma competição. De fato, é uma competição. Tipo, eles colocam dataset para que pessoas compitam para ter o melhor modelo. Então, tipo, vai ter House Price Competition. De fato, é uma competição sobre. É literal aí mesmo. Vou colocar aqui para vocês o link do dataset para vocês verem depois com calma, certo? Aqui no grupo. Também vou colocar no Cigar também. Então, aqui ele vai ter a descrição, né? Por exemplo, ele vai dizer, deixa eu traduzir aqui, traduzir para português. Então, é seu trabalho prever o preço de venda das casas para cada ideia do conjunto de teste, né? Os envios, né, são avaliados, né? Ele vai mostrar quais são as perguntas frequentes sobre essa competição, enfim, né? Quando colocamos aqui em dados, ele vai explicar o que é cada conjunto de dados desse, né? Por exemplo, train.csv é o conjunto de treinamento. Né? Aqui o teste.csv é o de teste. Né? Aqui é a descrição de cada coluna. Né? Aqui então eu vou ter classe de construção, classificação geral, tipo de acesso à rodovia, planieza da seria se a propriedade é plano ou não, tipo de utilitário. Então, esse dataset aqui eu peguei ele porque tem múltiplas variáveis de diferentes naturezas e ele é bem bagunçado mesmo, de propósito, para vocês se divertirem, né? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente fazer uma análise desse dataset, fazer a limpeza desse dataset, verificar as variáveis desse dataset, né? Mostrar para vocês um passo a passo assim, como pegar um dataset que teoricamente está todo bagunçado, sujo, com dados faltantes, e ter um dataset limpo que pode ser utilizado para treinar um modelo. Beleza? Então, o primeiro passo é sempre verificar o dataset, né? Conhecer o dataset de fato. E aqui, né, como eu já disse, há pessoas que já desenvolveram códigos para essa competição, né? Então tá vendo que tem aqui a votação, né? Então, por exemplo, esse aqui foi medalha de bronze, ó, hoje na competição. Bronze, bronze. Então, e isso aqui é uma competição há 8 anos, né? Então, você entra aqui no dele, ele vai mostrar todos os dados, o que ele errou, o que ele acertou. Enfim, é bem interessante. Principalmente. Oi? Não, real. Não todos, né? Mas a grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Tipo, isso é um jeito fácil das empresas recrutarem também pessoas. Então, eles lançam um desafio, eles têm um problema, obviamente, que eles limitam os dados, né, para não comprometer a integridade da empresa. Mas eles abrem um desafio lá do Kaggle e pedem para as pessoas resolverem. Então, quem resolve, no final, vai ser chamado, ser contratado. Tipo, essa pessoa aqui, ouro, né? Então, a pessoa vai lá e chama no direct da pessoa para fazer uma proposta de emprego para ela. Então, tem pessoas que vivem de competição no Kaggle, de freelancer. Tipo, eu resolvi, eu faço esse projeto, ganho meu dinheiro e vou para a próxima. Sim, sim. Mas nesse caso aqui é grátis, né? Para quem está estudando é muito bom porque é uma forma de praticar. Praticar e resolver. Quem sabe tem uma oportunidade também, né? De ganhar dinheiro.
é bom. Enfim, uma vez compreendido o que é o Kaggle e para que ele serve, precisamos agora preparar o nosso ambiente virtual para a execução, né? Existem diferentes formas de preparar um ambiente virtual, mas nesse caso eu vou ensinar o jeito mais simples de fazer, né? Então, vocês vão clicar aqui em cima, onde tem Select Kernel, tá vendo? E no VS Code de vocês. Vocês, vocês clicam aqui em Select Kernel, vai aparecer essa aba aqui, certo? Então, vocês vão clicar aqui em Python Environment. É. Se você não tem a extensão do Jupyter Notebook instalado, ele vai pedir para instalar. É só aceitar tudo aí, confiar e tal. Confia, vai confiando, tá bom? Seu já tem a extensão do tá baixando? Você tá no Linux, né? Nesse? Por isso. Ah, tá no seu computador. Ah, tá, beleza. Pensei que era nesse aqui, que eu acho que no Linux desse não tem. Normal, acontece. Conseguiu aí? Todo mundo aqui também conseguiu chegar nessa parte? Ou tá instalando alguma coisa? Tá, vamos esperar um pouquinho para instalar. Tá meio ruim? Vamos esperar um pouquinho. Voltando. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vão clicar aqui, ó, Select Kernel, beleza? Aí, Python Environment. Aí, no de vocês vão aparecer diferentes versões do Python. Tentem pegar qualquer uma acima da 3.9 aí. Qual a mais nova de vocês aí? Pronto, pode ser, não tem problema não. Vou botar aqui a 3.14.2, certo? No meu. Aí você vai clicar nela, tá bom? É. Aí você precisa baixar. Só um segundo, desculpa. Ó, eu viajei aqui. Desculpa. Volta, rapidão aí. Ó, pessoal, atenção aqui, rapidão. Vocês vão clicar lá, Select Kernel, certo? Aí Python Environment e bota assim, criar environment. Criar Python Environment. Apareceu isso aqui para vocês? Aí vocês clicam nele, aí ele vai escolher aqui. Vai aparecer VEnv e Conda. No caso de vocês, no nosso, vamos escolher aqui VM, certo? É, normal. É você VEnv mesmo, tá bom? Aí depois que apareceu o VEnv, aí você escolhe qual Python, versão do Python você vai utilizar nessa máquina virtual. No caso aqui, vou escolher a 14.2, tá bom? Então, quando você faz isso, ele vai começar a criar seu ambiente virtual. Note que, quando ele começa a instalar o... pode deixar .venv. Ou você pode botar outro nome, mas o padrão é .venv. Quando você cria um ambiente virtual, e quando isso acontece e você clica nele, dentro dele vai ter todas as bibliotecas que você vai precisar. Por exemplo, tá vendo? Oi, pode baixar. Calma. Sim, seleciona tudo. Sim, search, aí seleciona todos. E é isso mesmo. É porque como é a primeira vez que você está configurando o ambiente, ele precisa criar todos os atalhos para o Python aqui. Todas as bibliotecas. É como você estivesse criando uma pequena máquina virtual. Mas em vez de ter todas as funcionalidades da máquina virtual, não. Você só tem as funcionalidades necessárias para rodar o Python que você escolheu, a versão do Python que você escolheu.
Isso aqui é muito bom para quê? Para fazer controle de versão do seu programa. Por exemplo, se você está desenvolvendo um software na versão do Python 3.14.2, se você precisa instalar ela em outra máquina, ao invés de você baixar o Python tudo, nananã, e colocar toda a máquina 3.14.2, você cria só o ambiente virtual para rodar a aplicação em 3.14.2. Isso segrega a sua aplicação de todas as outras aplicações da máquina. Então ela vai funcionar como um microserviço. Pode falar. Uhum. Só para aqui. Então, só recapitulando, né? Vamos em arquivos, né? Abrir notebook, upload, e aqui você carrega seu notebook, certo? Então seleciona o notebook e ele vai abrir essa pasta aqui. Né? Estou falando isso para deixar gravado aqui, certo? Depois você vem aqui na pastinha, clica nela, clica na setinha de fazer o upload e seleciona seu dataset. No nosso caso é esse dataset aqui, né? E ele já foi carregado aqui também, tá bom? Então, esse notebook aqui, o que eu falei, ele já é da apostila. Eu vou mandar essa apostila para vocês. É uma apostila que está detalhado todos esses tópicos aqui e o tópico das duas próximas aulas. Da próxima aula, que é como a gente vai tratar a imagem e como a gente vai tratar áudio. Beleza? Português. Tá? Vocês têm que aprender inglês, minha gente. Não pode, né? Era para ser inglês, né? Mas eu não posso cobrar isso de vocês. Né? Vocês têm inglês instrumental? Então eu poderia colocar em inglês. Enfim, beleza. Uma vez que a gente fez isso, aqui tem o que o notebook faz, né? O primeiro passo para fazer a instalação, o que é um Jupyter Notebook, né? Eu acho que algumas pessoas não ouviram falar. O Jupyter Notebook é um jeito didático de programar em Python, onde cada caixinha dessa aqui é chamada de célula. A gente pode executar de maneira individual cada célula. Isso é muito bom. Por quê? Eu consigo testar esse trecho, beleza. Testar o próximo, beleza. Certo? Por mais que elas estejam separadas, interiormente elas estão juntas. Então, o que você executou aqui está salvo na memória e essa aqui pode usar o que foi executado aqui anteriormente. Isso aqui é muito bom e é muito didático, né? Eu uso muito isso aqui. Antes de desenvolver qualquer software, eu faço no Jupyter Notebook as minhas funções, os meus métodos e testo separadamente. Então, o primeiro comando que a gente vai aprender é instalar quais são as bibliotecas que vamos utilizar. Para isso, a gente usa esse comando aqui, exclamação pip install. E aqui vem separado por espaço as bibliotecas. Bom, mas onde é que eu acho essas bibliotecas e por que é pip, certo? Se vocês entrarem aqui, abrirem o Google e escrever assim, ó, pip Python, esse aqui é o site onde tem todas as bibliotecas do mundo que as pessoas desenvolveram, né? Sim, tem a minha que eu desenvolvi, tem só flores. Ó, essa biblioteca aqui foi eu que fiz no meu doutorado. Ele é um framework para otimização de machine learning para sistemas embarcados. Então, eu que desenvolvi essa biblioteca, né, junto com o meu orientador, tudo. Então, aqui tem tudo, né, da biblioteca que eu desenvolvi, né, os notebooks, exemplos, o repositório e o artigo que eu desenvolvi, tá vendo? São dois artigos de revista que eu publiquei, que foram a base matemática para o desenvolvimento dessa biblioteca. É uma biblioteca livre, gratuita, de código aberto. Né? Então, qualquer um pode pegar e utilizar. Então, todas aquelas bibliotecas que eu mostrei lá no começo estão aqui. Por exemplo, se eu digitar aqui em cima
Pandas. Ó, a última atualização dela foi 22 de julho de 2026. Então, tá tudo aqui, ó, os testes, os pacotes, o que faz, né? Então, é interessante, a gente vai usar agora, mas é interessante em outro momento vocês olharem a documentação de cada uma delas, porque é bem importante. Tranquilo? É, então, o primeiro passo aqui é executar a nossa célula. Como a gente faz para executar a célula? Só dá o play aqui. A gente dá o play. O que o sistema vai fazer? Ele vai carregar esse ambiente virtual aqui, que é o ambiente virtual do Colab, e vai instalar todas as bibliotecas que nós precisamos, né? Nesse caso aqui, como tem um menos que aqui, ele omite a instalação. Por exemplo, se eu tirar esse menos que aqui do final, ó, eu vou executar a mesma célula sem o menos que, certo? Tá vendo que ele vai dizer assim, ó, oh, já fui satisfeito, porque o Pandas está localizado no ambiente virtual Python 3.2, DistPack, né? Ou seja, ele está dizendo que já foi encontrado os arquivos que ele precisava baixar. Né? Então, eu vou deixar o menos que aqui porque fica mais bonito. Oi, pode falar. Aham. É isso mesmo. Não, ele tem que estar na mesma. Não, não tem problema não, é isso mesmo. Pode, pode. Não, não. Mas é bom para cada prática ter um ambiente virtual da prática. É. Quando você for criar isso, você, ao criar o diretório, você abre a pasta de onde está o projeto e não a pasta geral de onde está todas as práticas. Uhum. Tranquilo, pessoal? Então, o segundo passo agora é fazer o carregamento das minhas bibliotecas. Então, no Python eu uso o import. Então, é import NumPy, import matplotlib, import seaborn. Essas aqui são de visualizações. São bibliotecas para fazer gráficos. Né? Essa aqui é de estatística, o SciPy. Né? Essas aqui são de machine learning. Os de machine learning, essa biblioteca scikit-learn, ela é utilizada principalmente para fazer o pré-processamento e seleção das features, que seria como eu faço uma análise, como eu faço a transformação de variáveis categóricas para valores numéricos, né? Como eu faço o escalonamento das minhas variáveis, que é aquilo que debatemos ontem, que é quando uma está maior do que a outra, como eu deixo todas padronizadas, né? De 0 a 1, ou de 0 a 5, de 5, de -5 a 5. Então, quem faz esse pré-processamento é o scikit-learn, a biblioteca padrão de machine learning para fazer isso, né? De IA para fazer isso. Além disso, ela tem outras funcionalidades aqui que podem ser também utilizadas, né? Que é selecionar qual é o melhor, classificar a regressão, né? Logística. Não precisa se preocupar com isso agora, certo? E aqui as configurações visuais, que é como eu quero os padrões das minhas imagens. Né? Então, basicamente, eu estou dizendo o tamanho da minha imagem, que seria o figure size off, seria a largura e a altura da minha imagem, e o máximo de colunas que eu quero que ela mostre. No caso aqui é 50, né? Tranquilo? Então aqui é mais configurações no geral. Então eu executo também essa parte do meu código. Um atalho para executar é Shift não, Alt e Enter. Se você apertar Alt e Enter, ele executa a célula, certo? Agora, o terceiro passo é fazer o carregamento do meu dataset, certo? Como eu faço para carregar o dataset? Para tratar de dataset, a gente utiliza a biblioteca Pandas, que a gente abreviou ela como PD. Então,
Como eu boto lá, importe pandas as PD, o que eu estou dizendo, sempre que eu me referir PD, eu estou me referindo, sempre que eu usar PD, eu estou me referindo a pandas. Então, o que tipo de leitura eu estou fazendo? Reading CSV. Então, eu estou lendo o CSV. Que CSV é esse? ou dados imóveis.csv. Isso aqui é muito importante quando vocês forem pegar os datasets de vocês. Verem qual é o tipo de separação do CSV. Tem CSV que é separado por vírgula. Tem CSV que é separado por ponto e vírgula. Tem CSV que é separado por espaço. Então, cuidado com isso aqui. Outra coisa também é o tipo de encoding, que é a codificação do arquivo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir algum arquivo e vir um monte de letra assim que ninguém dá para reconhecer, tipo um cifrão, nananã. O que é aquilo? Significa que seu computador não tinha o decoder daquele tipo de dado. Então ele traduz de maneira toda maluca e você não consegue ler. Então isso aqui é muito importante. Né? No geral é UTF-8, que é o tipo de codificação dele, certo? Mas se em algum momento vocês pegarem um dataset e na hora de carregar ele mostrar um monte de informação maluca, é por conta disso aqui, dos encoding. Tem que saber qual encoding está sendo usado no dataset, certo? Então, isso é detalhe de projeto. Então, nesse caso aqui, o primeiro passo é, eu coloquei uma mensagenzinha dizendo que o dataset foi carregado com sucesso e coloquei o shape dele, que é df.shape, né? Shape 0, shape 1, que seria a quantidade de linhas e quantidade de colunas no meu dataset. Então, eu vou executar isso aqui e mostrar uma coisa para vocês, tá bom? Então, vocês podem executar também. Então, eu vou executar isso aqui. Então, para adicionar mais uma linha de código, eu posso clicar só aqui, ó. Você vai descendo com o mouse aqui, ó. Aí ele vai e aparece, tá vendo? Então, se eu colocar só df.shape aqui, ó, olha o que ele vai aparecer. Né? Então, para saber o que tem dentro do meu dataset, eu utilizo esse df head, né, que seria de cabeçalho, né, de cabeça. Nele, ele vai mostrar as primeiras 5 linhas do meu dataset e vai mostrar todas as colunas. Aqui vocês já começam a perceber uma coisa. Essa primeira inspeção aqui é para vocês verificarem qual é o tipo de dados que vocês estão usando. Está sendo apresentado no dataset. Por exemplo, eu vou ter aqui ó, inteiros, dados numéricos, dados categóricos, dados do tipo ponto flutuante. Olhe também qual é a diferença da dimensão desse dado para esse. Indica o quê? Que a gente vai precisar fazer o quê? Normalizar. Por quê? A diferença é muito grande de 11.622 para 20. Né? Já notamos também que há dados o quê? Faltantes. Significa que a gente vai precisar fazer o quê? Limpar os dados. Né? Então, essa primeira inspeção visual ela é muito importante porque ela nos ajuda a entender como o dataset está distribuído. Né? Então, aqui tem vários dados categóricos, ó, dados faltantes, né? Binário, ó, 01, ó, Fireplace 01, 01, 01, né? Então, essa primeira inspeção do dataset, ele é muito importante. Quando eu uso df-tail, ao invés de eu pegar as 5 primeiras linhas do meu dataset, eu estou pegando as 5 últimas linhas do meu dataset, certo? E serve para a mesma coisa. Você compreender. Por exemplo, aqui está N a N o tempo todo. Nas 5 primeiras. Nas 5 últimas também está N a N também. Então existe um forte indício que essa coluna aqui, Alley,
pode ser uma coluna totalmente inválida que não tem nenhuma informação útil para a gente. Que significa que, mais à frente, ao invés de utilizar essa coluna, eu posso simplesmente deletar ela. Né? Então, essa primeira inspeção parece bobagem, mas ela é uma das mais importantes. Tranquilo até aqui? Então, eu estou falando sobre as colunas, né, do nosso dataset. Fazer a inspeção visual, né, identificar qual tipo de informação, se tem ou não dados, né, a questão da dimensão, ó, aqui é 11.000, aqui já é 20, né, então esse tipo de informação é importante ver, né. Além disso, o que eu posso fazer é pegar quais são os nomes das minhas colunas, né. Então, para fazer isso, eu uso esse comando aqui, ó, columns df.columns. Se eu executar só esse comando aqui, ó, df.columns, ele vai mostrar tudo assim, tá vendo? Vai mostrar todas as colunas que eu tenho no meu dataset. Né? Então, para que serve mostrar todas as colunas? Dependendo do problema que você está resolvendo, sem conhecer os dados, você já sabe qual coluna pode descartar. Por exemplo, por exemplo, classificar se uma casa vale mais ou menos, dependendo, sei lá, da quantidade de quartos, de sala, enfim. Me importa a latitude e a longitude que ela está localizada? Não. Então eu já posso excluir só vendo as colunas dela, certo? Então, essa inspeção da coluna é muito importante para que, no primeiro momento, você já olhe e, com base no problema que você quer resolver, você já saiba qual excluir e qual manter. Beleza? Então, vamos mais um pouquinho para baixo. Né? Aqui o que eu fiz foi simplesmente transformar em uma lista, né? Colocando esse toList, esse comando aqui. E assim eu consigo só listar as colunas mesmo aqui embaixo, certo? Um outro comando muito importante é o df.int ou .inf. Para que serve isso? Para saber quais são os tipos dos dados que nós estamos utilizando. Normalmente, quando tem objeto assim, é porque é um tipo indefinido, né? Provavelmente, nessas aqui, deve ter NaN. Então, como tem misturado tipo inteiro e NaN, ele não consegue definir o tipo da variável. Então, essas colunas aqui são fortes suspeitas de ter dados faltantes ou do tipo NaN, not a number, né? Já nessas aqui não, ó, loteamento em área. É um inteiro? Faz sentido ser um inteiro de 64 bits? Faz. Loteamento, frontage, eu acho que é o tamanho, né? Frontal do loteamento. É, acontece. Ou ele dá objeto ou ele dá string. Depende do, da informação. Por quê? Se tiver muito NaN, ele entende que é string. Se ele vê que está misturado, ele entende que é objeto. Mas isso é uma inspeção visual, né? Aqui não tem como dizer nada com relação a isso, né? Tipo, isso aqui eu decido alguma. Não, serve para nada. Tipo, serve só para você ter noção de como tá os seus dados dentro do dataset. Tá bom? Então, em seguida, aqui ele mostra quantas colunas são strings, né? Quantas são int 64, quantas são float 64, né? Enfim. Agora vem uma das partes mais importantes, né? Que é a descrição do meu dataset. Esse df.describe. O df.describe, ele vai pegar cada coluna
e fazer uma análise estatística básica dessa coluna. Então, ele vai calcular a média dos valores, o desvio padrão, o valor mínimo, o primeiro quartis, que seria o primeiro 25%, o segundo quartis, que é os 50%, e o terceiro quartis, né? Como eu fizesse isso aqui. Sim, vou explicar o que é esse quartis. Assim, imagina eu tenho isso aqui, né? Como é que tá? Só Jesus. Seria isso aqui, certo? Eu teria 25%, 50%, deixa eu ver, 75%. Seria como os dados estão distribuídos. Na verdade, é 25, 50 e 75. Da distribuição estatística dos dados, né? Mais para frente a gente vai fazer o plot disso aqui. Então, além disso, o valor máximo dos meus dados, né? Que é que é esse aqui. Então, com isso, você já consegue perceber a dimensionalidade, né, dos dados. E não só isso, você consegue ver, porque, por conta do count, quantos dados são válidos para cada coluna. Por exemplo, na coluna MS Subclass, ele tem 1.459 informações úteis. Na lote Fontage, ele tem 12, tem 1.232 informações úteis. Então, daqui você já começa a perceber qual tem dado faltante e qual não tem dado faltante. Certo? Então, isso aqui é muito importante, essa informação do df.describe. Em seguida, depois que você fez o describe do seu dataset, vou executar aqui. Você vai verificar a cardinalidade da sua distribuição, né? E o que seria essa cardinalidade, né? Ele vai indicar quantos valores únicos existem em cada coluna. Por exemplo, o que seria valor único, né? Seria quantas vezes a opção A aparece na coluna. Por exemplo, eu tenho A, B, C. Qual seria a cardinalidade dessa coluna aqui? Seria A igual a 2, B igual a 1 e C igual a 1. Certo? Isso é a cardinalidade. E para que serve isso? Né? Principalmente para classificação. Se você precisa classificar, você tem um conjunto de dados aqui, certo? Aqui você tem várias informações e seu algoritmo deseja classificar entre A, B e C. Se você conhece a cardinalidade, você consegue saber se o dataset está balanceado ou não. Ou seja, se tem mais A ou menos A, mais B ou menos B, mais C ou menos C. Então você consegue com isso dizer, ó, para que isso fique balanceado, o menor número é o de C, que são 500, por exemplo. Então esse aqui tem 1.000, 1.000. Eu posso usar 1.000, 1.500? Não, eu tenho que usar 500 de A, 500 de B, 500 de C. Então a cardinalidade ela é muito boa para quando você precisa identificar e balancear seu dataset, principalmente para a classificação. Né? No caso aqui, para calcular a cardinalidade, qual o comando que eu uso? Esse NUnit, certo? Isso aqui diz a cardinalidade. Esse sort value é para ordenar do maior para o menor quando eu boto ascendente e falso. Se eu colocasse ascendente true, eu ia colocar do menor para o maior. Beleza? E aqui eu só estou mostrando as 15 primeiras linhas, certo? Os 15 primeiros mais importantes. Tá bom?
E aqui a distribuição de cada variável de interesse, né? Então, basicamente, como as variáveis estão distribuídas, né, ao longo aqui. Então, tem um 218 no caso aqui, esse neighborhood aqui, se a gente for olhar lá no Kaggle, o que significaria isso? A vizinhança, né? Então, fiquei com dúvida do que é esse neighborhood. Então, é, exato. Não, na coluna neighborhood, physical location, se a localização física próximo aos limites da cidade né, em City, né? Ou seja, qual é a localização física próxima, né, dessa cidade aqui? Quem são, né? Então, essa Old Town, Edward, Deary, Gilbert, né, que são os vizinhos próximos dessa cidade. Né? Então, porque aqui a variável alvo é essa aqui, certo? Isso até aqui foi só carregar os dados. Certo? A gente não fez uma linha de limpeza, de pré-processamento, nada. Foi só tipo, peguei o dataset, estou entendendo de que se trata o dataset, foi só isso. Para vocês verem que é uma disciplina mesmo, só isso aí. Pode falar. Não tem visualização. Isso é só para carregar o dado. Só para você assim, ó, peguei esse dado aqui, do que se trata ele? Assim, a primeira olhada assim que eu dou é isso, certo? Então, são essas coisas que a gente vai olhar. Da primeira olhada, né? A segunda, a gente vai ver que é a qualidade dos nossos dados, certo? Então, deixa eu só ver aqui por conta do tempo. Uhum. Tá. Vamos ver até onde. Então, a primeira passo é investigar os valores ausentes de cada coluna, certo? Ausentes, duplicados e problemas comuns de qualidade, né? Para definir quais são os valores ausentes de um dataset, a gente usa o dataset.isNu, certo? Isso aqui, ele vai retornar se cada coluna, imagine assim, ó, se eu usar df isNu, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o meu dataset, cada coluna, certo? Aqui do meu dataset, com 1, 0, 1, 0, 1, 0. O que eu estou perguntando com esse comando aqui? Eu estou perguntando, essa linha dessa coluna é null? Sim ou não? 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 E ele vai fazer isso para todas as linhas. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, se eu rodo só esse comando aqui, ó, em cima, tá vendo? Ele vai me retornar. Essa coluna, essa linha dessa coluna e dessa linha aqui é null? É null? Não, sim, não, sim, não, sim, não. Tá vendo? Aqui, tá vendo aquele que eu disse? Ó, tem vários NaN. Olha só o tanto de dados inválidos que tem. Né? Quando eu coloco aqui o ponto sum, que é de soma, ao invés de eu retornar uma linha, ele vai pegar essa coluna aqui e vai somar todos os uns. E vai dizer, ó, nessa linha, somando todos os uns que tem aqui, dá 350, sei lá. Então, significa que nessa coluna aqui eu vou ter 350 valores nulos. É isso que eu estou fazendo ali embaixo, né? Então, quando eu coloco aqui embaixo, né? E aqui eu estou dividindo por 100 para pegar o percentual. Então, eu estou pegando, somando tudo aqui. Ó, vou
rodar só essa parte aqui em cima, certo? Só essa parte aqui em cima. Tá vendo? Ó? 0, 0. Na coluna long frontage, 227 valores ausentes. Um valor ausente, sai o type, né? Enfim. Quando eu coloco valor ausente e divido por 100, o que eu quero fazer com isso, né? Esse len aqui é para medir o tamanho do dataset, certo? Quantas linhas tem o dataset? Isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo? O dataset ele tem 1.459 linhas. Se eu pego o valor ausente e divido pela quantidade, eu tenho uma percentual, certo? Vezes 100, eu tenho um percentual numérico mesmo. Em vez de ser 0,8, 0,9, eu vou ter 90%, 80%, né? Quando eu coloco round 2, o que eu estou falando com isso? Eu estou considerando apenas duas casas decimais no meu dataset, ou da minha informação. Por exemplo, se eu tiver 3,854, quando eu coloco um round 2, a informação vai ficar 3,85. Se eu colocar round 1, 3,8. Essa função aqui é de arredondamento. Se eu não colocar ela, ela pega tudo. Tudo que tiver, ela vai pegar. Então, basicamente, é isso que essa coluna está fazendo. Beleza? Então, eu vou ter agora uma tabela de valores ausentes. Onde eu consigo, ó, nesse caso aqui, eu vou ter uma tabela dizendo quantos valores estão ausentes e qual é a porcentagem. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu criei um data frame, que seria uma tabela com valores ausentes, a quantidade de valores ausentes e a porcentagem dos valores ausentes, certo? Então, eu vou ter 14.456, que corresponde a 99,59% de valores ausentes. E para que serve isso no final? Eu posso usar essa coluna? Essa, essa, essa. Pô, será que eu consigo recuperar essa aqui? 15%, né? Então aqui eu já consigo indicar quais colunas eu posso excluir ou não do meu dataset. Exatamente. Você já consegue dizer só por essa análise aqui que eu não devo considerar essas três colunas aqui. 50, 60%, não sei, vai depender do problema. Mas eu acho que até essas aqui também, ó, vão embora, né? As de 15%, dá para tentar dar uma investigada, ver o que dá para fazer. Será que dá para pegar esses valores ausentes, substituir pela média, pela mediana? Então, aqui eu já consigo indicar quais colunas eu devo excluir ou não, certo? Tranquilo, pessoal? Essa análise. O ideal é que vocês, quando chegarem em casa, tentem fazer isso. Depois eu vou passar para vocês uma atividadezinha. Oi, pode. Não vai ser. Porque é assim, isso indica alguma coisa, certo? Tá? Tipo, as de 80, 90, com certeza já não serve para nada. De 60%, pô, depende da quantidade de dados que você tem. Por exemplo, eu tenho 50 mil. Será que eu ficar com 25 mil dados será suficiente para eu resolver meu problema? Se eu excluir 50%, digamos assim. Pode ser que sim. Então, agora eu só tenho 1.000 amostras. Pô, ficar com 500 já não me parece tão bom, né? Então, isso tudo vai depender da proporção da quantidade de dados que você tem para resolver. Mas já é um indício de uma coluna que você já pode pensar em excluir. Né? Obviamente, tudo aqui são indícios, né? Cabe no final nós, como projetistas, saberem o que deve, saber o que deve ser excluído ou não. Né? Oi.
En- Então, não, o que você quer dizer é assim, depois que eu analisei isso tudo, eu vou gerar uma nova tabela sem esses dados ou eu mantenho os dados? É isso a pergunta? Não, você exclui. O que você pode fazer se você for mostrar para um cliente o desenvolvimento de um IA para fazer previsão de alguma coisa? Dizer, ó, sua base de dados tem esse problema aqui, que é a ausência desses valores. Então, o que você vai indicar para o cliente? Por exemplo, faltou preencher uma informação no formulário. Por que será que seus funcionários, quando vendem uma casa, não estão preenchendo essa informação? Entendeu? Então, você não só resolve um problema, mas você fornece também subsídios para que esse problema não ocorra no futuro. Porque quem está lá, que é o dono da empresa ou o gestor técnico, provavelmente ele não tem noção dessa análise aqui. Né? Você, como um especialista de dados, vai fazer essa análise e vai indicar para o cliente. Né? Mas, obviamente, na solução final não entra, né? Não entra de jeito nenhum. Beleza? Então, aqui eu teria um gráfico, né, de colunas com mais valores ausentes. E fica até mais fácil de verificar, né? Vou. Então, na próxima aula, a gente continua a partir daqui dos dados duplicados. Tranquilo? Senão vai ficar quebradinho.